Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do Gigante da Colina nessa tarde de segunda-feira de uma semana que promete fortes emoções. O Vasco ficará 13 dias sem entrar em campo. 13 dias para que um novo treinador venha trabalhar. Gustavo Alfaro está negociando com o Vasco e pode fechar a qualquer momento, pode vir a ser anunciado a qualquer momento. No vídeo de hoje, eu vou trazer novidades a respeito de Lucas Prato, atacante que o Vasco está negociando e tem um interesse. Você que acompanha aqui o canal sabe o quanto eu não gosto desse atleta e o quanto eu não gostaria de vê-lo vestindo as nossas cores. Também vou falar sobre o Medel, que estamos aqui nesse momento, gravando às 4h17 da tarde, aguardando o anúncio oficial do jogador que está desde sábado no Brasil, até agora não foi anunciado, até agora não está treinando no CT. E aí, Vasco, o que está acontecendo? Está demorando muito para anunciar o Gary Medel. E também vamos falar sobre as questões envolvendo o Nicolas Maia, é isso mesmo, diretor executivo, aliás, diretor esportivo da 777 Partners, está chegando no Brasil amanhã para fazer uma avaliação, para participar de alguns processos. Enfim, eu fico de saco cheio quando fala que esses caras estão vindo para o Brasil, porque eu já estou de saco cheio desses caras e do quanto as coisas não andam. Antes de começar esse vídeo, cara, ontem não consegui gravar o vídeo da tarde, peço desculpa para vocês. Complicado, o Vasco está adoecendo o seu torcedor. Ontem eu tive uma crise de saúde, um problema de saúde que eu não consegui gravar. Por isso peço desculpas. Antes disso, de começar o vídeo, vai ali, dá aquela moral pra gente, senta o martelo no like, deixa o seu comentário. Quando você dá o like ali, você ajuda muito o nosso vídeo a ser divulgado. Dá aquela força. Além disso, vou te fazer mais um pedido. Inscreva-se aqui no canal Os Vascaínos. Todos os dias tem notícia de Vasco, tem live aqui quase todos os dias, tratando de tudo do Gigante da Colina, que vem agora para uma semana com muitas fortíssimas novidades. Ponto inicial. Você que está aqui no canal Os Vascaínos irá saber agora sobre a questão de Gary Medel. Saber não, vai ficar com dúvida junto comigo. Gary Medel, 35 anos, volante chileno, 2 Copas do Mundo, certo como jogador do Vasco, já posou para foto com a camisa do Gigante da Colina, até agora não foi anunciado oficialmente nas redes do clube como jogador do Vasco, coisa que pode vir a acontecer a qualquer momento. O Gary Medel chegou ao Rio de Janeiro no sábado pela manhã. Eu já achei que no sábado ele faria algum tipo de exame já para ser anunciado. E esperava também que ele estivesse em São Januário para assistir a partida entre Vasco e Cruzeiro. Nada disso aconteceu. O Gary Medel não postou nada relacionado ao Vasco nos seus stories até agora. E o jogador ainda segue sem ser anunciado pelo clube. O Vasco não fala nada, Gary Medel não fala nada, então estamos esperando para ver o que vai acontecer. A tendência é que ele seja realmente anunciado a qualquer momento. É apenas mais um momento. Vou criar um quadro aqui no canal, Momento Lentidão. É o Momento Lentidão que o Vasco se tornou um clube extremamente lento até para anunciar um jogador que já está praticamente contratado, com contrato assinado. Não consegue. Nenhum processo dentro desse clube é rápido. E por falar em processo que não é rápido, vamos falar de um clube que está há 17 dias sem treinador. Parabéns, Paulo Brax, Luiz Melo. Paulo Brax, que por sinal falou no dia da partida contra o Cruzeiro, depois da derrota do Vasco, ele falou que não há inércia no Vasco. Olha só o que o Paulo Brax falou. Pelo futebol, em nome do futebol do Vasco, o sentimento também é de muita vergonha. Eu estou aqui envergonhado e todos ali dentro do vestiário também estão com raiva, frustrados. Não tem inércia aqui. E os resultados são inadmissíveis. Inadmissíveis. Inaceitáveis. 14ª rodada do campeonato. E nós vamos ter que traçar uma linha. Passado a gente não vai mudar. O futuro nosso está intacto. E nós podemos fazer diferente. E nós vamos fazer diferente. Na próxima semana, a gente vai ter um novo comando técnico.
oportunamente, a gente vai passar para vocês. A gente vai ter oxigenação na janela, dentro do limite econômico do clube. E eu não vou desacreditar nem do trabalho que está sendo feito, nem do clube, em nome do futebol. Nós vamos trabalhar mais e mais e mais para tirar o clube dessa situação que a gente colocou. E nós vamos tirar. Eu peço desculpa ao torcedor, em nome de todos do futebol, e vamos traçar uma reta, uma linha de separação entre o que aconteceu hoje e o que vai acontecer para frente. A inércia, imagine se tivesse muito movimento, porque o Vasco está nessa condição de 17 dias sem treinador e esse cara até agora não consegue anunciar um nome. Ele falou, a partir da próxima semana teremos um novo trabalho no Vasco da Gama. Bom, na minha opinião, a semana começou hoje cedo quando eu levantei para trabalhar e até agora não tem novo trabalho no Vasco. Vai fazer o quê? Vai dar folga para esses caras até que se contrate um treinador? De fato, Gustavo Alfaro, 60 anos, perfil na tela, um cara que pode ajudar o Vasco, boas passagens, Copa do Mundo pela seleção equatoriana, tá sem clube e se animou sim em vir trabalhar com o time do Cruz Maltino no Brasil. E agora, será que o Gustavo Alfaro vai ser esse cara? Ele tem um livro aí falando de utopias impossíveis, que ele gosta de trabalhar lutando contra o impossível. Seja bem-vindo então, tá preparado para o cargo, porque agora tá praticamente impossível tirar essa jossa da Série B. Tá complicado demais, praticamente impossível evitar um rebaixamento. Então, Gustavo Alfaro, negociações estão acontecendo. Hoje teve um almoço entre representantes do treinador e cúpula do Clube de Regatas Vasco da Gama. A proposta do Vasco foi boa, uma proposta alta, grana alta, porque quer mesmo contar com esse treinador e também que está desesperado. Se não for o Gustavo Alfaro, qual outro nome vocês vão tirar da cartola? Porque já não deu certo. Rogério Ceni. Motivo para não ter dado certo o Rogério Ceni, eu conto para você, vascaíno, que está aí do outro lado, ávido por notícia. Virou o plano B, a demora por acertar com o Rogério Ceni. Paulo Pesolano animou, acertou financeiramente, falou, vou pro Vasco. Por que não veio pro Vasco? O Vasco não tinha 5 milhões para pagar lá a multa rescisória dele no Valladolid, o que é uma grande vergonha. O Vasco deveria ter essa grana guardada para qualquer momento resolver as questões. Lembra Josh Wander, quando você veio aqui no Brasil e mentiu para o torcedor, dizendo que não teríamos mais problemas financeiros em relação ao rival? Aí está, o rival pagando 50 milhões em um volante e o Vasco aqui, que não consegue pagar 5 milhões na multa rescisória de um treinador que viria no meio de um desespero. Então, diante de toda essa situação, o Vasco está sem nomes no mercado. O Gustavo Alfaro é o último desses nomes que eu consigo ver como um cara que poderia vir a dar certo. Eu achava que o Rogério seria um cara a dar certo no Vasco, era o favorito e, de repente, a insistência pelo Paulo Pesolano fez com que o Rogério recuasse e declinasse da vontade de trabalhar no Vasco. Agora, teremos que aguardar. Eu, inclusive, esperei, agora são 4h24, o vídeo vai até subir com atraso, porque eu esperei até o último laço do dia para ver se o Vasco anunciava o treinador, o Guilherme Medel ou outras notícias, mas ao que parece o clube, que não há inércia, né, Paulo Brax, consegue continuar na inércia enquanto estamos aqui, tentando apurar notícias e ver, pelo menos sentir que esse clube está se movimentando de alguma forma para sair do buraco em que se encontra. E por falar em buraco, Luiz Melo também falou depois da partida contra o Cruzeiro. Foi isso aqui que ele disse para você, torcedor vascaíno. Também não, sei que eu falo em nome deles quando falo. A gente tem conversado bastante diariamente, tentando buscar soluções. Nessa semana a gente vai ter mais visita de gente vindo de lá, estamos tentando ver como fazer isso. Eu entendo a frustração do torcedor, o torcedor realmente está frustrado. Eles têm que entender que a gente está mais frustrado ainda, a gente realmente está trabalhando bastante. Nos últimos anos o Vasco vem passando por algumas situações, a gente trabalhou bastante para que isso não acontecesse. Mas essa situação é o que a gente tem que lidar. Então, eu estou aqui realmente, internamente, estamos fazendo as cobranças necessárias,
Todos os departamentos estão sendo cobrados. Eu sei que existem algumas dúvidas que eu acho que no momento oportuno a gente vai falar, mas acho que também não vir aqui e falar que em nome do Vasco como instituição a gente hoje pede desculpa ao torcedor. Não seria a nossa função. A gente realmente aqui entende e percebe que precisa melhorar. Nosso dia a dia é para melhorar em todos os departamentos, futebol também é departamento. Mas eu queria colocar aqui e pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, mas que ele saiba que a gente internamente está trabalhando bastante para que a gente saia dessa situação em todas as áreas. Luiz Melo, CEO da SAF do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você poderia ter continuado calado. Eu acho que agora eu entendi por que você não fala. Porque você não tem o que falar, né? Tanto é que esse pronunciamento não foi aberto a perguntas, não foi uma entrevista coletiva. Jornalistas não puderam perguntar. Por quê? Porque o Luiz Melo precisaria responder. Se o Vasco teve aporte financeiro, se o Vasco recebeu a grana da 777, por que deve 300 mil reais ao Náutico? Por que deve pelo Lucas Piton, pelo Léo Pelé? Por que o Vasco não arca com as parcelas dos atletas contratados? Por que não arca com as parcelas dos atletas contratados? Responda, Luiz Melo. Responda ao torcedor, juntamente ao Paulo Brax, cadê o dinheiro que estava guardado para a janela de meio de ano? Porque até agora só contrata jogador livre do mercado. Não tem condição de contratar um jogador que esteja empregado, de pagar uma multa rescisória de 5 milhões. Pelo Paulo Pesolano era 4.800 e vocês não têm para pagar. Cadê o dinheiro do Vasco? Onde está? Onde se encontra? O que está acontecendo no clube? Você tem que responder ao seu torcedor, ao seu principal patrão, que é o grande patrimônio. É o Vasco, é o torcedor do Vasco, o grande patrimônio de seu clube. O que faz esse clube ser o que é? Não são vocês, nós somos maiores do que vocês. Responda ao torcedor. Vir com esse papinho de estamos trabalhando, estamos com muita vergonha. Eu quero que vocês se lasquem com as vergonhas de vocês, enfiem a vergonha de vocês, se sabe bem aonde, para não xingar que tem muita criança que assiste a gente. Chega! Demonstrem que estão caminhando, que vai andar, que a coisa vai acontecer. O torcedor do Vasco não está aguentando mais. Então o papinho de vocês dois aí, que inclusive nós tivemos que, sinceramente, fiquei constrangido de ter que transmitir aquilo ali ao vivo no pós-jogo. Lamentável. Eu falei antes tudo que vocês iriam falar. Eu já sabia o que vocês iriam falar. Vocês não deram uma solução, um pronunciamento que não dá uma solução. É melhor ficar quieto, cara. Muito melhor. E o torcedor do Vasco está cansado disso. Então, esse papo reto que eu incluí aqui nesse vídeo da tarde é para você, vascaíno, saber o que está acontecendo no Vasco e o porquê da gente ficar tão chateado. Esse cara não aparece para responder pergunta. Esse cara não responde ao torcedor. Esse cara é flamenguista, porra. Chega! Tá na hora de falar com o torcedor e responder. Assume tua responsa. Tu ganha muito bem para ser CEO. Então, fecho aqui esse assunto e vamos passar para o próximo tema, que é a vinda de Nicolas Maia, o diretor esportivo da 777. Vai fazer o quê, Nicolas Maia? Vai chegar amanhã no Brasil, vai dar uma voltinha em São Januário, vai pegar na mão de um de outro, vai gravar um vídeo para Vasco TV e vai embora sem resolver merda nenhuma. É isso? É isso que o senhor vai fazer? É dessa forma que vai acontecer de novo? Porque esse clube aqui está galgando a segunda divisão, meu amigo. Você precisa resolver as questões. Você está representando a SAF, então se prepara que você vai ser cobrado aqui no Brasil. A parada não tá boa não, irmão. Tá muito feia, tá muito complicado. O Nicolas Maia chega amanhã ao Rio de Janeiro, tem aí uma série de reuniões dentro do clube, o Vasco vai insistir em brigar para que o aporte de 120 milhões do dia 23 de setembro seja antecipado agora para a janela, porque precisa contratar, precisa arcar com novos jogadores, senão vai voltar realmente para a Série B sem nenhuma chance de brigar para ficar, porque agora é brigar para não cair até o final do campeonato, tá, vascaíno? Agora não tem outra coisa. Totalmente diferente da previsão que eu fiz no começo do ano, quando eu vi as coisas andarem. O Vasco desandou o caldo, alguma coisa aconteceu lá dentro e a gente não sabe. Eles vão ter que vir a responder. E agora é isso, é aguardar os momentos, os próximos capítulos de Nicolas Maia no Brasil. Estaremos aqui cobrando para que ele possa responder ao torcedor vascaíno. Quem sabe, né? Seria legal se ele pudesse dar uma entrevista coletiva, explicar por que
que o Vasco hoje tem dívidas, sendo que prometeram que não aconteceria mais. E aí, será que Nicolas Maia vai falar com o torcedor do Vasco? A tendência, torcedor vascaíno, é que acertando com o treinador, também trazendo essa informação aqui para o nosso vídeo, Gustavo Alfaro fecha hoje com o Vasco. Hoje à noite, fechou na live de hoje à noite, a gente fala sobre, caso isso aconteça, vai destravar. Alguns nomes já engatilhados, que com certeza deve ter, não devem ser grandes coisas. Ele vai analisar e o Vasco vai começar a trazer esses jogadores para a Colina. Um deles é Lucas Prato. Atacante, 35 anos, passagem por Atlético Mineiro, São Paulo, um jogador que vocês já estão sabendo que não me agrada, eu não gostaria de vê-lo aqui, fim de carreira, já não achava grandes coisas nem quando estava no auge, e o Vasco foi atrás, ele tinha uma conversa com o São Lourenço, não acertou, e agora pode estar com caminho livre para acertar com o Vasco da Gama. Os valores de salário, etc., ok, falta o Vasco acertar tempo de contrato com esse jogador. Sinceramente, tempo de contrato com um jogador de 35 anos, como o Lucas Prato, de julho a dezembro, no máximo, se vocês quiserem utilizá-lo para compor elenco, porque nem para titular serve. Eu acho muito complicada essa contratação de um jogador que eu não aprovo. Eu sei que tem vários vascaínos que gostam desse atleta, aprovam sua chegada, mas eu, sinceramente, não aprovo, não. Galera, olhando aqui a nossa querida, maravilhosa pauta, que fica aqui acima aqui da nossa iluminação, eu cheguei ao fim desse vídeo aqui. Quero te agradecer por assistir o vídeo até o final. Hoje, às 8h30, você é o meu convidado especial para a live do canal Os Vascaínos, falando tudo sobre o dia do Vasco, sobre o que pode vir a acontecer. Estamos com muita coisa aí em vias de rolar, mas ainda não rola oficialmente. Gary Medel, Gustavo Alfaro, Lucas Prato, resposta de Lanzini, jogador que o Vasco quer muito contratar e até agora não se há uma possibilidade de resposta do jogador à proposta feita pelo clube. Então, fica uma situação de aguardo, um compasso de espera, mas eu também vou estar te esperando às 8h30 na nossa live para falar disso e muito mais. Tamo junto, aquele abraço e não esqueça, aqui é Vasco acima de tudo. Um abraço e valeu!